simulada aí comigo, tá? Então, vou colocar tocar para vocês e depois a gente dá seguimento. Bom dia, Luana. Eu me chamo Carlos. Vou fazer seu atendimento médico hoje. Eu queria saber como é que eu posso te ajudar. Bom dia. Então, eu tô com dor de cabeça. Nunca tenho dor de cabeça, assim, daí tá muito ruim. E às vezes eu fico tonta na rua, isso é muito estranho. Dá uma tontura, assim, tem que parar para respirar, para voltar, não sei se é porque mudou o tempo, mas tá me incomodando bastante, assim. Certo. Eu vou anotando algumas coisinhas aqui para não me perder. Mas pode ficar à vontade para ir falando, tá? Tá. A gente vai ficar com a dor de cabeça, né? E tontura. Uhum. E mais alguma coisa que eu te trazendo? Mais alguma coisa? Tu diz? O que acho que seja importante a gente falar hoje? Assim, eu quero que termine a dor de cabeça. É muito ruim. Nunca tenho, é muito estranho ter dor de cabeça. Aí eu tomo de pirona, às vezes ajuda. Uhum. Mas, às vezes de noite eu não consigo dormir, sabe? E aí isso tá me incomodando bastante, assim, eu fico muito cansada. Uhum. E, não sei, muito desanimada, assim, pra levantar, sabe? Entendi. E isso da dor de cabeça, da tontura, essa dificuldade de dormir, desânimo, quanto tempo mais ou menos que você está sentindo isso? Olha, eu acho que faz umas 2 semanas. Umas 2 semanas. São coisas que tu não sentia antes. Tem dor de cabeça, assim, às vezes, né? Mas tá todos os dias, assim, eu fico com dor de cabeça. Eu não sei se tem relação com a comida. Uhum. Geralmente, assim, se eu não como, fica pior. Mas mesmo quando eu como, tem dor de cabeça. Sim, entendi. E é estranho, assim. Pra mim é muito estranho a dor de cabeça, não é comum. Uhum. E nas 2 semanas, aconteceu alguma coisa nessas 2 semanas que fez começar a sentir isso, tu acha? Não, assim, é mais uma doente, assim. Tá. Deixa eu entender um pouquinho mais, então, dessa dor de cabeça, tá? Vou ficar preocupado, né? Onde que é essa dor na cabeça? Vai toda a cabeça e na frente, assim, muito aperto, assim, me dá um peso, assim, parece que a cabeça fica pesada, assim, e eu tenho que deitar, é estranho, porque daí dá um sono, mas de noite não durmo. Pois é, entendi. E tu chega a ficar com jogo? Às vezes, não é sempre, assim. Entendi. Já chegou a voltar? Não. Entendi. Então, a dor é num aperto, assim. Uhum. Tá. E como é que é pra ti quando tá com essa dor de cabeça, de ver claridade? A luz incomoda. Não incomoda? E barulho? Incomoda, eu preciso ficar quieta, Uhum. assim, sabe? Mas não, acho que mais a luz que incomoda, assim. Tá, entendi. E tu sente alguma coisa, tu enxerga alguma coisa diferente quando vai sentir essa dor de cabeça? Não, dor de cabeça não, mas quando eu fico tonta, assim, fica meio embaçado, assim, meio estranho. E eu queria falar um pouquinho então dessa dificuldade de dormir, que você falou. Como é que é isso? Deita e não consegue dormir? Como é que tu tá sentindo isso? Eu tenho sono, porque eu fico cansada durante o dia, só que eu deito na cama e não vem sono, assim, não fica meio pensamentos, não sei, assim, não consigo me concentrar pra dormir. Consegue começar a dormir? Não vem sono. E aí, quando que tu acaba dormindo assim? No cansaço, né? Fico pensando, deixo a luz ligada, até que uma hora eu acordei no outro dia, assim, mas eu não sei, não tenho noção, cara. Eu fico um bom tempo ansiosa, assim, e parece que não dorme direito, sabe? Parece que eu nunca dormi. Uhum.
Sim, então tu fica cansado durante o dia, Uhum. tá? E tu falou que na hora que tá, né, com dificuldade de dormir, tu fica com vários pensamentos. O que tu fica pensando? Sei lá, as coisas da casa, tudo que tem que fazer em casa, que não dá conta. E a pandemia também, né? Tô bem estressada, assim, no trabalho. O que você faz de trabalho? Eu trabalho com artesanato. E como é que tá pra ti? Tá meio complicado, assim, por causa da pandemia. Agora a gente voltou a poder expor um pouco na rua, né? Mas mais essa coisa digital e... Então, um pouco sem cabeça também para fazer coisa nova, assim, então, não sei. Quem que mora contigo? Fora eu e meu companheiro. Entendi. E disse então de preocupação com as coisas da casa, né? Como é que é a divisão, então, de tarefas entre vocês? Sim, eu faço bastante coisa. Ela trabalha, ela estava trabalhando, né? Agora ela está desempregada, mas ela trabalhava mais tempo, assim, voltava umas 12 horas fora. Então eu acabava fazendo a maioria das coisas da casa, assim, aí agora a gente está tentando dividir, assim. Como é que está sendo esse convívio agora de pandemia, ficando mais tempo em casa, né? Não é fácil, mas... não sei, doutor, acho que... Assim, acho que estamos bem, assim, a gente está ficando bem, assim, tá se entendendo devagarinho, assim. Devagarinho? É que a gente andou brigando um pouco, assim, mas tá tudo bem, assim, nada... O que está incomodando entre vocês? Não sei, doutor, não sei se eu tenho que falar essas coisas aqui na consulta, né? Não sei o que por causa da dor de cabeça que tá me incomodando, sabe? Não... Bom, pode falar o que achar que deve aqui. Na verdade, o espaço aqui é teu. Então, acho que tu sentir a vontade de falar. É ela também consulta aqui, né? Também não sei, eu acho que meio... a gente tá no mesmo território, né? A gente andou brigando, assim, se xingando, sabe? E aí eu tô um pouco assustada, assim, eu nunca foi assim, sabe? Mas é isso, assim, a gente se ama muito, sabe? Então eu acho que vai ficar tudo bem, assim, sabe? Você ficou um pouco assustada? No que sentido? É que ela me empurrou contra a parede. Numa discussão, a gente teve, ela me empurrou. E aí eu fiquei chateada, né? Fiquei muito chateada, porque não sei, não aconteceu isso antes. Isso me deixou um pouco assustada, assim, como esse comportamento, esse jeito mais agressivo, assim, nunca tinha visto. E aí fiquei um pouco assustada, mas também não sei o que isso tem a ver com a minha dor de cabeça também, né? Tá, entendi. É mais veio pela dor de cabeça, afinal, né? Acho que, né, relacionamentos não são fáceis, né? E acho que, outro dia ela me jogou um copo de água na cara e eu fiquei muito pouco, fiquei muito brava. Daí, mas é isso, assim, não. Eu não falei pra minha família também, porque eles vão ficar com raiva. Contou pra alguém? Não, achei melhor não, porque daí vão ficar contra ela, né? Eu gosto dela, não quero me separar dela, então eu não quero trazer nenhum caos, assim. Mas eu falei pra minha família que estava mal, com dor de cabeça, eles eram pra eu vir consultar, eu vim hoje. Entendi. Tá certo. Mais alguma coisa que você queira trazer sobre isso? Não, acho que... Não sei, eu acho que a gente vai ficar bem, sabe? Tá assim, a gente... pandemia, né? É difícil, sempre a mesma pessoa, né? Não tem muita gente, poucos amigos, assim. Então, acho que... o que tá me incomodando mesmo é que eu tô sem criatividade também para trabalhar, sabe? Eu preciso ter criatividade para fazer os artesanatos. Se eu fico com dor de cabeça e quero dormir, eu não consigo trabalhar. Eu já não consigo expor. Não consigo fazer nova e tá muito difícil daí essas tonturas. Como é que eu vou carregar meu material se eu fico tonta na rua? Sim.
Tá certo? Vamos fazer assim, e aí ver um pouco melhor disso da dor de cabeça, da tontura, tem algumas coisas que eu quero descartar também, que não seja algo mais preocupante, tá? Tá. E aí a gente volta com conversa, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, eu queria começar com essa consulta simulada que a gente fez, e eu queria propor, né, que a gente fizesse uma reflexão, né, a respeito da consulta. Vou pedir para vocês, quem tiver com o celular, que puder, né, usar o QR Code, pode abrir ou entrar no site, tá, no mente.com, e colocar esse código, né, que a gente tem aqui na tela, e aí eu já vou abrir ali para vocês responderem. Vou colocar o código aqui do ladinho, tá? Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês? Se você fosse o profissional atendendo, né, essa consulta, como que você se sentiria? Quais são os sentimentos que esse tipo de atendimento causa, né, em você como profissional, frente, né, se colocando ali no lugar do Dr. Carlos, ouvindo esse relato da paciente? Como que a gente costuma se sentir quando atende? Como a gente vai vendo a nuvem, né, se formar, tem bastante preocupação, né, tanto preocupação como preocupado, né, tem bastante angústia, né, a gente fica ansioso quando tem esse tipo de caso, a gente fica intrigado, né, agoniado, sensibilizado, talvez um pouco confuso, a gente fica triste, então tem uma vontade, né, de ajudar, a gente fica meio desconfiado, então tem vários sentimentos, né, que esse tipo de consulta, né, acaba causando, né, quando a gente está frente a esse tipo de paciente. E aí eu queria mudar um pouquinho a pergunta agora. Eu queria propor que a gente tentasse se colocar no lugar da paciente. Se você, né, estivesse nessa situação, né, o que você estaria sentindo nesse momento, contando isso para o médico? Como é que você se sente, né, expondo nessa situação, né, para no teu atendimento? Então a gente vai vendo aí a nuvem se formar, né, com muito medo, né, com vergonha, com tristeza, com confusão também, com desconfiança, se sentindo exposta, né, com angústia, com aflição, com solidão, com dúvidas. Então, assim, são vários sentimentos, né, que esse paciente nessa situação traz, né, na consulta. E muitas vezes a gente não consegue acessar, né, mas eles estão ali. Eu vou voltar então para a apresentação.
E aí eu queria começar, então, a minha fala aqui, falando é o início do capítulo do tratado, né, sobre abordagem à violência doméstica. E ele fala, né, que a violência ela não é um evento natural, nem acidental, né? Ele tem como característica ser um ato que é sim intencional e de uso instrumental do poder, né, em relações hierárquicas. E para a gente poder enxergar a violência, né, a gente precisa usar alguns modelos, né? E o modelo que eu vou usar hoje aqui é esse modelo ecológico, que é um modelo que a OMS, né, propõe, tá? Que é um modelo para compreensão da determinação da violência, né? Como que esses fatores são relacionados, né, em diferentes níveis, né, da sociedade, que eles vão se articulando, né, nesses círculos concêntricos. Então, a gente vai sempre ter fatores que são do indivíduo, né, como escolaridade, renda, qual é a história, né, dessa pessoa, já sofreu algum abuso físico ou sexual. A gente vai ter também coisas determinadas pelas relações, podem ser familiares, pelos locais de trabalho, pelo serviço de saúde, pela escola, né? E aí nesse contexto mais comunitário. E a gente também, né, está dentro desse contexto de sociedade, né? Com as leis, com as normas, com a cultura, que pode, né, apoiar, né, essa resolução violenta de conflito. Então, é importante a gente, né, quando vai avaliar um contexto de violência, ter isso em mente também. Porque esse modelo é importante porque a gente precisa entender que a violência doméstica ela é complexa, né? E a gente não pode reduzir, né, o problema ao indivíduo, né? Ou porque se a gente acaba reduzindo, né, a nossa tendência é que a gente vá entrar numa linha de culpabilização ou de vitimização. Então é importante ter essa visão, né, do todo. Mas o que é violência doméstica, né, ou intrafamiliar? Então, ela é aquela que ocorre entre parceiros íntimos, né, entre membros da família, participantes, né, principalmente ali no ambiente da casa, mas não unicamente. E é toda ação ou omissão, né, que prejudica o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito de desenvolvimento da outra pessoa da família, né? E isso pode incluir também pessoas, né, que assumem funções, né, parentais, mesmo que não tenham laço de consanguinidades e que têm essa relação de poder, né? E é muito importante a gente entender, né, que a violência doméstica ela está arraigada assim na vida social. E muitas vezes ela é banalizada e até percebida como uma situação que é normal, né, ou que é inevitável. E aí um exemplo bem forte que a gente tem é, por exemplo, com crianças, né, quando a gente tem, né, a educação e a necessidade, né, de ter violência, porque é assim que eles aprendem, né, e isso é um reflexo, né, da família e da cultura que vai, né, se propagando. Eu vou falar, assim, rapidinho sobre os tipos de violência, tá? Para a gente poder ter uma ideia também. Então, a gente vai ter a violência física, né? Que vai incluir bater, espancar, empurrar, tirar objetos, sacudir, chutar, né? A violência psicológica, que vai incluir qualquer tipo de ação que cause algum dano emocional, né? Uma diminuição de autoestima, que prejudique o desenvolvimento daquela pessoa. Isso vai incluir xingamentos, humilhações, ameaças, né, controlar o que a pessoa faz, ou ficar inspecionando celular e computador e e-mail e rede social, né, tentar isolar a pessoa, fazer com que a pessoa acredite que é louca, ou dizer que é burra, né, principalmente com criança, né, dizer, não serve para nada, né, isso é uma violência psicológica. A gente vai ter violência sexual, né? E aí vai entrar qualquer ação que force, né, a pessoa a manter ou presenciar algum ato sexual que não queira. A gente tem a violência patrimonial também, que é qualquer ação também que vai envolver retirar dinheiro, destruir, né, patrimônio ou controlar o dinheiro gasto, obrigar a fazer alguma prestação de conta, assim, né, do que está fazendo com o dinheiro, onde é que está gastando, mesmo que seja a pessoa a dona do dinheiro, né. Moral,
que aí vai incluir qualquer tipo de ação que desonre a pessoa, né? Que seja ela, né, com mentiras, com ofensas, e aqui a gente vai pensar também em acusações ou xingamentos diante de amigos, né? E a gente também tem agora, vem crescendo muito essa violência no meio virtual, né? Então, é importante a gente estar atento. A gente vai ter também negligência, né? E abandono também uma forma de violência, né? Que é qualquer recusa, né? Omissão de cuidado e proteção. Aí a gente vai estar pensando, né? Em idosos, a gente vai pensar nas crianças também. Eu queria trazer um pouquinho de dados, assim, né? De violência em números para a gente poder pensar a respeito. E o que a gente percebeu, assim, e acabou, né? Tendo informações é que durante, né, a quarentena a violência doméstica aumentou, né? Então as notícias nos trazem, né, que essa violência ela não é banal, né? Ela tem uma prevalência alta e atinge qualquer camada social, né? Tem diversas repercussões, né, na saúde física, mental, de criança, mulher, idoso, pessoas com deficiência, tá? Aqui é um gráfico que mostra a análise dos últimos 11 anos, né? Mostrando que enquanto homicídio, né, de mulher em residência cresceu 10,6%, né? Os assassinatos fora diminuíram, então aumentou essa questão da violência em casa. Fazendo essa pesquisa dos dados, eu queria muito encontrar os dados atuais, assim, para trazer para vocês. E o que eu encontrei foi esse painel de dados, que ele é todo desse ano de 2021, na verdade só tem de 2021, não consegui filtrar de outra forma, da Ouvidoria, né, Nacional de Direitos Humanos. E aí eu retirei alguns dados, assim, para a gente olhar, tá? Então, assim, de violência doméstica, a gente só tem ali os dados contra a mulher mesmo, assim, limpo, tá? Que a gente vai ver, eu vou ter que aumentar aqui um pouquinho para mim, que acho que é 21%, né? Aqui, violência contra criança e adolescente, que a gente sabe que é bastante subnotificado, né? E aí também, então, uma percentagem de 32 até maior, né? Só que, como eu falei, esse dado ele não é limpo, né? Da questão doméstica. Ou não. Violência contra a pessoa idosa, e a gente tem aí, então, 26%. E a gente sabe também que tem poucos dados, assim, não tem estudos no Brasil que forneça, assim, esses números de caso, tá? E perfil de vítima, mas o que eu encontrei na literatura é que experiência, assim, de alguns serviços mostra que o perfil é muito semelhante ao que a gente encontra em outros países. Então, as vítimas geralmente são mulheres, viúvas, de idade avançada, com problema físico ou cognitivo e que moram com a família. E aqui também a violência contra pessoas com deficiência. Não está aparecendo para vocês ali, porque era bem pequenininho, é 3%, tá? E aqui eu consegui separar também o cenário, né, da violação, onde é que essas violações ocorreram. Então, a gente pode ver que, em primeiro lugar, aqui está a casa onde reside a vítima e o suspeito, a casa da vítima e a casa do suspeito. Tá? Quando a gente vai pensar em abordar, a gente precisa pensar em fator de risco, né? Quais são os fatores de risco que a gente precisa estar atento, né? Então, quando a gente fala em família, né? Que são fatores de risco para uma família, né? Estar apresentando violência doméstica, né? Uma família que tem alguma distribuição desigual, né? De autoridade, de poder, que tem alguma coisa de uma tensão, assim, permanente, dificuldade de diálogo, que não tem, assim... alguma situação de crise, que é mais ou menos o que a gente viu ali no caso, perdas, uma separação do casal, um desemprego, né? Se tem algum modelo familiar já violento, se existe alguma incidência de abuso de drogas, né? Se tem alguém que tem um comprometimento psicológico, psiquiátrico, né? Isso aí já aumenta o risco. No casal, né? Casais que apresentam assim um grau assim elevado de dependência, seja ela econômica ou emocional, né, entre os parceiros, baixa autoestima, né, ou pouca autonomia entre os parceiros, ou algum sentimento de posse exagerada, com ciúme exacerbado,
quando a gente pensa em criança, a gente vai ter que pensar em fatores de risco que são relacionados aos pais. Então, pais que já têm um histórico, né, de maus tratos, de abuso, né, gravidez que não foi planejada ou não foi bem aceita ou negada, se essa mãe teve depressão na gravidez, se essa família tem uma expectativa muito alta em relação a essa criança, né? E referente à criança, né? Se a criança tem alguma malformação ou alguma doença crônica, aumenta o risco, ou se tem alguma dificuldade ali no vínculo, tá? No idoso, qual é o fator de risco? Idosos que vão ter, assim, muitas doenças crônicas ao mesmo tempo, que tem alguma dependência física ou mental, que tem algum déficit cognitivo, que estão apresentando alguma alteração de sono, se tem incontinência urinária, se tem incontinência fecal, e a gente começa a pensar, né, em estresse do cuidador também, né? Então a gente precisa pensar nisso junto com, né, esses cuidados tanto do idoso quanto quando a gente vai pensar em alguém que tem uma deficiência que precisa, né, o fator de risco maior é alguém que tem um maior comprometimento, né, tanto físico como mental, que tem uma autonomia reduzida, se tem alguma dificuldade de locomoção, se é meio hiperativo, se tem alguma coisa de dispersão, isso daí aumenta os riscos. Como que geralmente esses casos se apresentam, né? Então, assim, como vocês viram ali na nossa consulta, o paciente não chega na consulta e fala, vim aqui porque estou sofrendo, né, de abuso. É muito raro, né? Geralmente é um caso mais grave, né? Alguém que vai chegar, por exemplo, espancado mesmo. E aí a gente, né, tá vendo o que está acontecendo. Mas normalmente esses casos, eles vão chegar como foi apresentado mais ou menos no vídeo, né? Então vem com queixas vagas, e aí vai variar, né? A gente, como profissional de saúde, a gente se encontra numa posição que é uma posição estratégica para detectar, né, esses riscos e identificar também essas possíveis, né, violências que acontecem intrafamiliarmente, tá? Eu vou passar aqui, então, mulheres, né? Como é que as mulheres se apresentam? Então, geralmente, são usuárias assíduas, né, do serviço de saúde. Em geral, podem ser tidas como poliqueixosas, porque elas têm queixas vagas ou queixas crônicas, né? Tem muita investigação, exames normais, a gente vai investigando, a gente nunca sabe, são queixas, né, diversas, a gente não encontra, né, um fator orgânico, né, para o que está acontecendo. E aí, nesses casos, a gente também precisa prestar atenção no ciclo da violência, né, que a gente conhece. Então, entre casais, o que acontece, né? Muitas vezes é um casal que tem pequenos conflitos que são frequentes, e aí essa tensão começa a aumentar, começa com insulto, humilhação, e aí ameaça, e acontece um episódio, né, agudo de violência, e aí depois disso a gente tem nessa figura, né, feminina mais passiva, figura masculina mais dominadora, e entra, né, numa lua de mel, e aí começam as promessas, idealização, até entrar, né, de novo no ciclo, e ele vai se repetindo. Com crianças, né, as crianças podem se apresentar também sob diversas formas, né, tanto sintoma ou sinal isolado, e isso não permite que a gente, né, afirme, né, a existência. Então, a gente precisa, né, estar atento, né? Transtorno de pele, contusão, né, abrasão, lesão, assim, que tem a forma, assim, do objeto, né, cinto, dedo, mordedura, né, algumas fraturas que acontecem, assim, com uma explicação que às vezes a gente não consegue entender bem. A gente pode pensar também em transtorno, assim, mais genito-urinário, né, criança que começa com enurese, com encoprese, infecção urinária de repetição, transtorno psicológico também, com transtorno de sono, episódio de medo, uma criança que já dormia sozinha e de repente começa a ter que dormir de novo com os pais, uma criança começa a ficar agressiva, irritada, começa a dar problema na escola, né? O que está acontecendo? E aí também, muitas vezes, a gente precisa pensar nesse ciclo que acontece, com os pais, né? Que tem essa expectativa, né? Que foi o que eu falei ali antes, às vezes umas crianças que têm uma expectativa muito alta, né? E aí os filhos não conseguem responder a expectativa, os pais ficam frustrados, e aí castigam os filhos, a gente renova as expectativas e entra nesse ciclo aí.
Contra o idoso também, né? São sintomas diversos, né, que a gente pode encontrar. Então, também ferimentos inexplicáveis, abuso financeiro, né, com necessidades ou direitos que não são atendidos, compra de medicamento, ou muitas vezes a gente vai fazer uma visita domiciliar e não consegue ficar sozinho com o idoso, né? O cuidador está sempre ali meio por perto para evitar que ele fale alguma coisa que não deve, então é importante a gente ficar atento. E em pessoas com deficiências também, né? Muito comum, né? Que sejam, às vezes, contidas ou isoladas, né? Sem ter nenhum estímulo, ou que tenham, assim, uma administração exagerada de medicamento, né? Para evitar, né? Transtornos em casa. Além de que, tipo, meninas, né, e mulheres que são portadoras, né, de alguma deficiência, elas são ainda mais vulneráveis, né, e tem uma chance aumentada para a violência tanto intrafamiliar quanto sexual. Como é que a gente aborda, né, isso? Então, assim, salvo situações, assim, de risco iminente, né, quando a vítima não tem nenhuma capacidade de tomar decisão, né, a equipe precisa oferecer orientação de suporte, né? Isso falando, né, de pessoas que estão, né? Não vou falar aqui nesse contexto de uma criança, né? Não vou falar de uma pessoa em vulnerabilidade, falando, por exemplo, de uma mulher, né? Então a gente precisa dar essas orientações e suporte para que a pessoa possa compreender melhor, né, o que está acontecendo, o que ela está vivendo, e para que ela consiga analisar quais são as soluções possíveis para esse problema, e que ela possa tomar a decisão que pareça mais adequada, né? E aí, muitas vezes, a gente fica pensando, né, vocês perceberam ali no vídeo a dificuldade, né, de tirar essa história, né, de chegar onde a gente precisa chegar, no caso, né? E a gente se pergunta por que essas pessoas não contam, né? Por que elas não contam a violência, né? Se isso pode estar, né, intimamente relacionado, né, com o problema que elas estão apresentando. E a gente vai encontrar diversas explicações, né? Então, quando se trata, né, de violência contra a criança, às vezes os pais, os responsáveis, ou até mesmo as crianças, elas têm medo, né, de serem retiradas de casa, né, ou punição, né, aos agressores, ou elas podem sentir muita culpa, ou muita vergonha, né, que surgiu ali, né, na nossa nuvem das palavras. Mulher, né, idoso pode sentir muito medo também, né, pela violência. E também tem a questão de, como foi dito também ali no caso, nessa questão de sentir amor pelo agressor, né? Então aquilo está acontecendo, mas aquela pessoa é importante, né, na vida do paciente. O que é importante, né? Que a gente preze, né, pelo sigilo e pela segurança. Então, às vezes o atendimento é essa primeira instância da divulgação dessa situação, né? E é uma oportunidade para a gente, né, organizar isso e deixar bem claro esse compromisso que a gente tem com a confidência é fundamental para conquistar essa confiança. Então, o manejo, né, das ações que vão ser em equipe, né, não vai ser uma pessoa que vai acompanhar esse caso, não vou ser eu como médica que vou manter, né, o segmento, eu vou precisar da minha equipe como um todo para organizar, né? Então, essa questão de manter e proteger, né, essas informações entre a equipe também é muito importante. Claro que, assim, nos casos em que a gente vai ter criança, adolescente, nós somos obrigados por lei, né, a notificar, tanto no caso suspeito ou no caso, né, que seja comprovado de violência, né? E essa é uma medida importante, né, de proteção para a criança e para o adolescente. Outra questão muito importante, né? A intervenção não pode provocar maior dano. Não abordar essas situações significa entrar num local muito complexo, né? Muito delicado. E esse ato de expor esses detalhes para muitas pessoas é muito doloroso, né? E pode fragilizar ainda mais a pessoa, provocando, né, às vezes, muitas reações negativas. E a gente tem que estar consciente desses efeitos da intervenção e capacitado para desenvolver. Acima de qualquer coisa, assim, uma atitude mais compreensiva, né, do caso e não julgadora, né? Então, evitar, né, que essa pessoa que já está sendo agredida, né, seja agredida pelo sistema também, né?
a gente precisa também respeitar o tempo, o ritmo e as decisões das pessoas, né? Então, ao sofrer a violência, cada pessoa lida com a situação da maneira que acha que vai ser melhor. E muitas vezes o fato de essa pessoa estar na nossa frente procurando auxílio não significa que ela está em condições de colocar em prática o que precisa, né? Devido a essas questões que, né, que a violência causa, né, sobre a saúde emocional. Então, não é meu papel acelerar esse processo ou tentar influenciar a decisão do paciente, muito menos assim culpabilizar, né, por permanecer naquela relação, né, de violência, mas sim, de alguma forma, confiar e investir na capacidade do paciente de enfrentar o que está acontecendo. E nós precisamos também estar conscientes desse impacto da violência sobre nós mesmos, né? E aí foi por isso que eu pedi para vocês, naquela primeira nuvem, né? Como que a gente se sente quando atende esses casos, né? Porque essa violência, ela afeta a todos. Então, e ela, de alguma forma, a gente se envolve com ela também. E a gente não é exceção. Então, a gente está envolvido, né, com a violência e o contato com a situação de sofrimento e risco, né, muitas vezes, a insegurança, né, causa muito questionamento, e isso nos traz muito sentimento também de impotência, né, porque a gente quer uma solução imediata, a gente quer resolver, né, pelo paciente muitas vezes. E a gente precisa criar, então, um espaço de oportunidade onde a gente pode pensar também no que a gente está sentindo naquele caso, né? Que proporcione um respaldo para a equipe também, poder, né, expor e trabalhar esses sentimentos, essas reações que a gente tem, né, atendendo, né, casos de violência. E aí eu queria questionar vocês mais uma vez. Por que vocês acham que as mulheres, então, assim, falando, né, acabei me voltando um pouco mais para situações que são um pouco mais delicadas, porque são situações onde a gente muitas vezes se vê meio de mão amarrada, né, vendo a coisa desenrolar e tentando dar esse suporte, que é diferente de um caso de uma criança, no caso de idoso, que a gente, né, precisa, né, tomar atitudes, né, maiores, assim, de organização e questões legais também, né, de proteção, e nesses casos que a gente precisa, né, empoderar essa mulher, né, de alguma forma. Então, por que as mulheres permanecem em situação de violência? Né? Então, eu vou botar aqui, então, para a gente novamente a nuvenzinha para vocês responderem. É o mesmo código de antes? Não, código novo. Esse ali que está aparecendo agora aí na tela. Tá bem. Vou colocar... Ah, obrigada, Almiro. Era isso que eu ia fazer. Então, por que vocês pensam assim que as mulheres permanecem em uma situação de violência? Quais são os motivos? Então, vamos lá. O que está aparecendo já aqui? Principal, então, muito medo, né? Dependência financeira. O medo também apareceu aqui como um medo de solidão. Uma fé, né, de que a pessoa vai mudar, tem muita culpa. Aqui apareceu um receio, uma dependência, né, emocional, a questão do julgamento. Vergonha de pedir ajuda, aqui o dinheiro apareceu, que daí também vai entrar nessa questão da dependência financeira, provavelmente. Amor,
abuso psicológico, mas assim, então o que prevaleceu aqui para a gente é o medo, né? O medo, a dependência, desamparo, né? Então, são situações muito difíceis. Então, a gente precisa olhar para essa mulher com essa visão também, né? De tentar, de alguma forma, encontrar, né, esses motivos, né, nessa permanência, para não o julgar, né? Para não... vou só trocar aqui. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, para paciente, que é esse olhar ali que a gente conseguiu formular junto com a nuvem, porque tem, da mesma forma ali dos fatores de risco e tudo mais, tem essa questão de histórico familiar, tem uma questão de autoestima, vão ter questões emocionais, vão ter questões sociais, né, então isso tudo vai entrar, né, na nossa conta. Mas o medo, né, como vocês falaram, é bem importante também nesses contextos. E aí eu queria também falar um pouquinho sobre perpetuadores de violência, né, porque a gente vai atender, né, a pessoa agredida, mas a gente também pode atender o agressor. E é muito difícil estar nessa situação também, né, e a gente sabe que as estatísticas, né, nos trazem que, enfim, são, na maioria, né, homens adultos, são os maiores, né, os mais frequentes, né, causadores de abuso físico, né, mas o abuso físico e a própria negligência, né, por exemplo, a criança, são muitas vezes cometidos pelas mães, né, e em idosos, né, pelos seus cuidadores. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre comportamento violento, né, que os comportamentos violentos, eles têm, né, a sua referência num contexto normativo de construção, né, muitas vezes da masculinidade. Então, o que está por trás disso, né? Muitas vezes são sentimentos pessoais de insegurança e de impotência. E aí, em qualquer área, né, de desempenho que seja negado, eu acabo, né, liberando através da violência. E aí a violência tem a finalidade de tentar, de alguma forma, equilibrar, né, esse sistema, né, através de um momento de triunfo, né, aquela hora onde, né, a pessoa, né, consegue triunfar, né, e resgatar de alguma forma a dignidade, né, dela, nem que seja, né, através da violência. Eu encontrei essa imagem que eu achei perfeita, né, porque muitas vezes a gente tem uma criança, né, que está batendo num coleguinha na escola, está sendo violento, ou que briga com o irmão, e aí é isso, né, é um reflexo, né, a gente aprende as coisas também em casa. Então, se eu apanho do meu pai, né, eu aprendi que é assim, que quando, né, tem alguma coisa que acontece que meu pai não gosta, eu apanho. Então, se meu coleguinha fizer uma coisa que eu não gosto, eu vou bater nele, né. Se meu gato faz uma coisa que eu não gosto, eu vou bater no gato, né, isso é um reflexo, né, e isso segue. E a gente precisa, né, muitas vezes, o nosso papel é o de quebrar, né, o ciclo da violência. E como é que é um atendimento, né, de uma situação de violência intrafamiliar, né? Então, acho que o primeiro passo, assim, no entendimento da situação é sempre essa questão que eu já falei ali antes, né, de garantir a segurança, né, e a proteção dos membros da família, né? Então, como eu falei, né, a maioria dos casos de violência intrafamiliar, o homem é o agressor, né? Mas tem dois aspectos, né, do problema que a gente precisa ficar atento, porque o homem pode estar diretamente na condição de agredido também. Eu trouxe esse caso também, a minha ideia, né, de trazer um caso onde eram duas mulheres, né, mas a gente sabe que também essa violência pode acontecer entre dois homens, né, e aí o homem também vai ser o agredido que vai estar ali também para a gente ter esse olhar, tá? E é muito importante a gente tentar de alguma forma, né, entender esses fatores, né, que estão associados ao comportamento, né, violento,
né? Para evitar que a gente, novamente, como eu falei lá no início, culpabilize ou vitimize, tá? Então, por mais que a gente tenha, né, uma indignação, né, diante do agressor, muitas vezes a gente vai precisar ouvir, né, quais foram as razões, quais são as motivações, o que aquela pessoa tem medo, qual é a insegurança dela, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar ela também. Vocês viram no vídeo que... Ah, não viram porque eu ainda não mostrei. Quase que eu dei um spoiler. Então, se a gente quiser transformar esse padrão de comportamento, né, a gente vai precisar entender, né, essa pessoa também. As ações que elas são, né, punitivas e restritivas, elas são importantes, sim, né, nessa questão da segurança, mas a interação com o problema através dessa abordagem mais terapêutica não pode ser negligenciada e a gente ou substituída, né, pelas medidas só, né, de punição. Então, o objetivo quando a gente atende o agressor, né, é auxiliar a tentar compreender a gravidade, né, do comportamento, identificar, né, a existência ou não de violência, né, em relações anteriores e tentar levar a pessoa a compreender quais são as situações que provocam esse comportamento que é violento, né, quando é que elas se sentem motivadas, né, a ter esse tipo de comportamento e encorajar a pessoa a se responsabilizar, né, pelo que ela pensa, pelo que ela sente, né, e pela forma como ela reage, né, às coisas. E, de alguma forma, tentar auxiliar a desenvolver uma forma mais positiva, né, de pensar e agir, né, nessas questões. Então, assim, de um modo geral, né, essa questão do atendimento, né, é prevenir, né, que siga acontecendo, proteger quem tiver que ser protegido, né, intervir, né, a tempo nesses casos, de alguma forma auxiliar quem está sendo, né, agredido, reduzir dano, muitas vezes, é o que a gente vai precisar fazer, e auxiliar essa pessoa a reconstituir elos, né, saudáveis, né, de estrutura de família, né, e rede de apoio. A gente vai ter algumas questões legais, né, que são importantes também eu queria ressaltar aqui. Tem a notificação do SINAM, né, que é compulsória. Vou mostrar aqui todas as páginas, tá? Então, assim, vocês veem que é longo, é chato, e as pessoas não fazem, tá? Eu até, olhando, né, e procurando quanto a essa questão, eu encontrei até um protocolo, assim, que ensina, né, como preencher corretamente, depois eu posso passar para vocês também, tá? Se, por exemplo, um idoso, né, então a gente precisa, né, notificar a promotoria, e como eu falei, assim, nunca é um caso que a gente vai atender sozinho, né? A gente vai atender como equipe, né? E poder discutir com a equipe e organizar isso, né? Junto à equipe. Mulher, né? Então, assim, avaliar essa questão do risco, da segurança, né? Pensar, né, na organização, tem assistente social, se vai precisar de uma casa de abrigo, né? De segurança pública também, né? Se vai precisar, né? Ser encaminhada para algum posto da mulher de delegacia, né, para fazer essa denúncia, né? Então a gente, como saúde também, né, vai ver se daqui a pouco ela não vai precisar ser encaminhada para um serviço especialista, tá? Mas assim, o nosso papel também é conhecer a nossa rede, né? A rede que a gente vai ter na nossa unidade de atendimento para situações de violência para essa mulher também. Crianças, né? A gente, então, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que vai determinar que qualquer caso, né, de suspeita ou de confirmação de maus tratos vai ser obrigatoriamente comunicado, né, ao Conselho Tutelar. E aqui é do instrutivo que eu falei para vocês, que é Viva, um instrutivo bem importante, assim, queria trazer só isso, assim, que a gente está aqui nessa componente 1, né, que é de serviço de saúde, que faz essa coleta contínua, e qual é o objetivo, né, que daí vai ser aqui na lateral, né, que é essa questão de divulgação do resultado, né, com objetivo de política, né, pública de enfrentamento, então, da importância de coletar os dados, né, de ter os dados do SINAM com vistas a, né, incrementar em política pública. E aí agora eu queria trazer essa reflexão também para vocês, né, que acho que uma das principais características que vai unificar, né,
qualquer tipo de violência doméstica, né, é essa capacidade de se tornar invisível, né, ao olhar da sociedade e no serviço da saúde, né, apesar dessa prevalência, né, que eu trouxe para vocês. E aí, o que a gente faz, né? Como é que a gente torna, né, o que é invisível visível, né, nas nossas consultas, nas nossas avaliações? Eu sei que eu trouxe a questão, né, dos fatores de risco, né, e das formas de apresentação, mas aí o que eu queria trazer para vocês é a importância da escuta, né, a importância de uma escuta ativa, né? Eu lembro que tem o professor Marcelo Gonçalves ali da unidade e teve uma época que eu vi vários casos de violência. E aí, tipo, era um atrás do outro, assim, e eu cheguei a comentar com ele e falei, ai, não sei o que está acontecendo, que só pego caso de violência. E aí, ele olhou para mim e falou assim, o paciente só consegue contar relato de violência quando a gente aprende a ouvir. Ele falou, você aprendeu a ouvir. E quando a gente aprende a ouvir relato de violência, o paciente pode contar para a gente. E aí, o que eu queria trazer para vocês também são ferramentas, né? Quais são as ferramentas, né, que o MFC tem na sua maleta para poder atender esse tipo de caso e identificar, né? Então, a principal ferramenta que eu queria trazer para vocês é o método clínico centrado na pessoa, né? Então, a gente poder olhar, né, para esse paciente, né, e explorar, né, a saúde, qual é a doença, a experiência da doença, o que essa pessoa está pensando a respeito do que está acontecendo, qual é o entendimento dela, né, entender essa pessoa como um todo, elaborar, né, um plano conjunto, de alguma forma, né, conseguir com isso, né, intensificar também essa relação que a gente tem, né, com médico, né, e paciente, que é o vínculo, né? Então, acho que uma das coisas mais importantes que a gente vai ter, né, como médico de família na unidade e que nos favorece, né, a poder, né, identificar esses casos de violência. Outra ferramenta que eu queria trazer para vocês é o genograma, né? Então, o genograma também nos auxilia muito nesses casos que a gente, às vezes, se sente meio perdido, não está entendendo por que essa pessoa está vindo aqui 1000 vezes, por que essa criança, né, tá com esses quadros, né, de irritação, por que isso está acontecendo, tá um problema na escola, e a gente pode fazer um genograma para, de alguma forma, né, de uma forma até, eu sinto que o genograma é uma coisa lúdica, que a gente vai montando e as pessoas vão relembrando e contando, e aí a gente começa a identificar, muitas vezes, padrões de repetição, então, padrão de repetição violento, né, dos pais, ou de violência, né, parental, o pai e a mãe que batiam no filho, e aí você está reproduzindo também. Então, acho que o genograma é muito importante. A gente tem o Ecomapa também, que é um instrumento para uma avaliação familiar, né, por meio sim, de uma representação gráfica, para identificar sistema. A gente também vai conseguir, né, de alguma forma, explorar, né, para melhorar esse sistema social dessa pessoa, de apoio, né, da equipe e da família e dos amigos. E queria trazer grupos Balint, né, isso, né, no apoio a nós profissionais, naquela questão de que a violência também nos atinge, né? Então, essa foto é de um grupo Balint que a gente tinha, agora a gente está com um grupo novo, essa foto é antiga, e onde a gente consegue, né, de alguma forma, poder ter esse espaço, né, para falar a respeito. Mais ou menos o que eu tentei simular, né, com vocês ali no início, né? Ai, como é que eu, como médico, me sinto atendendo esse caso? Como é que esse paciente se sente, né? Para que a gente, né, esteja mais consciente, né, dos nossos sentimentos durante as consultas, porque isso nos auxilia também a, né, separar as coisas. O que é meu, o que é do paciente, né? Por que esse paciente me incomoda? Por que esse paciente me causa esse sentimento? O que tem ali, né? Então, tentar se colocar no lugar do paciente também. Então, acho que é muito importante. Aí, agora eu vou trazer a resolução da consulta, tá? Então, aquele momento saiu para ir para o exame físico, e agora eu vou trazer 2 resoluções da consulta. Então, essa aqui é a primeira. Tá sem som, né? Sim, tá sem som. Só um minuto, não sei o que aconteceu.
Eu vou abrir aqui no meu computador, então, tá? Porque eu tenho ele salvo aqui. Ah, eu acho que é aqui, ó. Resolvi. Uma dor de cabeça. Então, Luana, pelo nosso exame físico ali, não achei nenhum sinal de alarme, assim, alguma coisa que me deixasse mais preocupado com a dor de cabeça, tá? Por outro lado, eu fiquei muito preocupado com o que tu me disse antes, né? Essa situação, né, em casa, isso que tu tá sofrendo é violência doméstica, tá? E, então, assim, O que tem a ver com dor de cabeça, doutor? Não... assim, bom, eu acho que tudo isso que você está sentindo é por causa disso. O medo que tu me falou, né, a sensação, isso às vezes se expressa na gente, no corpo, dessa maneira, desses sintomas, né? Então, assim, eu preciso fazer uma notificação, tá? É minha responsabilidade fazer isso. A gente precisa ser avaliado, está sofrendo, tá sob perigo, né? É um risco que você está passando. Não, aconteceu uma vez só, Tá? eu não ia fazer isso. Então, assim, já aconteceu, tá? Então, assim, eu preciso te encaminhar ali para o serviço social, para a gente dar sequência, para a gente poder fazer tudo o que precisa, tá? Então, assim, Denunciar minha companheira? preciso fazer uma notificação, tá? Você pode conversar com o pessoal do serviço social, tá? Mas é minha responsabilidade como médico fazer essa notificação, tá? Então, assim, dá dor de cabeça, eu acho que não é essa a questão da dor de cabeça em si. Eu já disse que melhora com dipirona, isso aí deixa tranquilo, tá? Agora, a gente precisa dar andamento nisso aqui, tá? Então, eu vou avisar as meninas do serviço social, você pode esperar aqui, que daí a gente vai dar sequência e vai passar para elas, tá bom? Mas como é que fica a situação com a minha companheira que vem aqui? Conversa com elas ali, tá? E aí, eu vou passar, então, para a segunda abordagem, tá? Então, Luana, pelo nosso exame ali, né, eu não vi nada que me preocupasse mais, assim, né, no sentido da dor de cabeça, não tinha nenhum sinal de alarme, não parece que é nada, nem da pressão, nada de neurológico também, tá? Então, eu fico bem tranquilo nesse sentido. Agora, quando a gente conversou, assim, acho que é muito importante que você pode trazer. Agradeço também a confiança, né, de poder dividir essa história comigo. Não é fácil, né, a gente dizer que não está bem em casa, né, então eu te agradeço, primeiro de tudo, tá? Mas eu fiquei preocupado quando tu me disse que está assustado, quando tu me disse que é uma situação que está acontecendo contigo, né, de ficar com medo, né, da própria companheira. Então, eu queria saber de ti, assim, como é que você acha que a gente pode te ajudar nisso? Isso que aconteceu com a Márcia? Isso que tem acontecido com vocês? Não sei, eu acho que aconteceu uma vez só, sabe? E eu acho que ela não tá bem também, que ela tá desempregada e ela fica mais nervosa, assim, sabe? Eu não sei, eu tenho meu trabalho, e daí, claro, o trabalho como artesã é mais difícil, mas é o que eu sei fazer. E aí eu sugeri uns trabalhos para ela, isso que deixou ela estressada. Eu não devia ter falado, sabe? Eu falei para ela até, quem sabe, fazer um Uber, e daí ela ficou possessa, assim, ficou muito brava, disse que era muito precarizado. E eu concordo, eu não devia ter falado, entendeu? Eu não entendi ela, eu que fiz errado, entende? Não sei, não sei se é uma situação que tem que ser resolvida. Eu acho que não sei. Eu não sei se vai acontecer de novo, não tem como saber, né? E acho que é por isso que a gente precisa tentar ajudar, sabe? Primeiro, uma coisa que possa ter gerado uma discussão não justifica ela ter te agredido, ou gritar contigo. Então, primeiro de tudo, não é você que fez nada, tá? Não pode sair daqui com essa impressão, tá? E
Que bom que você consegue ver o lado dela também, né? Ver que ela também está sofrendo. Claro que isso não justifica, mas de repente aí é uma coisa que a gente pode. Bom, ela é aqui posto, né? Sim, ela Então, veio consultar aqui, talvez. se Mas e aí vocês ela vai acharem- saber essas coisas? Eu não quero que ela venha, sabe? Não. Porque daí ela vai ficar muito chateada, ficar pra brigar comigo de novo. Sim. Não, assim, tudo que me contou fica aqui dentro, tá? Eu preciso fazer uma notificação, sim, tá, da violência doméstica, mas isso não implica em nada para ti, ninguém vai ficar sabendo, porque não fica no prontuário, as pessoas não vão ficar sabendo, tá? Mas isso é para a gente poder, é como se tu, por exemplo, tem algumas questões que a gente tem que notificar, né? Doenças como rubéola, dengue, sabe? Então, nesse mesmo sentido, uma notificação para vigilância, tá? Não vai estar implicado em nada para ti nem para ela, ela não vai saber, tá? Se preferir que não seja eu que atenda, que seja outra pessoa da equipe também pode ser, se preferir que seja eu que já te conheço também, mas ela nunca vai saber o que a gente discutiu aqui, tá? Então, bem tranquilo, me deixo à disposição, deixo o posto também à disposição para ver ela isso também, tá? Tá, acho que é bom ela buscar. Ela também tem problema de pressão, acho que vai ser bom. Ela aumenta a pressão dela quando ela fica estressada, sabe? Com certeza. Porque eu cuido muito dela, sabe? E aí acontecem essas coisas. A gente se gosta muito, a gente se ama muito, e daí não tem nada a ver essa briga, assim. Mas realmente, eu não acho que ela vai fazer de novo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, assim, sabe? Isso fica rodando na cabeça, assim. E aí quando eu tô na rua, às vezes me dá uma falta de ar, assim, de uma tristeza, assim, e aí parece, sei lá, eu tenho que parar para respirar, assim, sabe? E eu não sei se. Eu não sabia nem se eu podia falar isso. E que bom que tu falou. E a partir dali a gente pode ver como é que vai poder te ajudar também, né? Na questão da dor de cabeça, tu falou que toma dipirona e melhora. Dipirona é um bom remédio para isso. Se funciona para ti, então vamos ficar nisso, né? A gente pode se rever, seja semana que vem, ou daqui 2 semanas, contigo também, né? Mas a gente tem o serviço social também que pode te ajudar, né? Ver algumas questões, até a questão do benefício para ela, né? Ela está desempregada. E, enfim, acho que tem muitas coisas. Talvez hoje tenha sido o primeiro passo para a gente poder entender melhor a situação, né? E, bom, de repente, com menos coisas preocupando, ou com menos coisas para ficar pensando de noite, a gente consegue tirar um pouco desse peso de fazer dormir melhor, né? Sim. Tá? Mas acho que o importante é que hoje a gente consiga colocar isso para fora. E vamos seguindo, tá? Vamos planejando a partir disso, tá bom? Sim, me sinto melhor de falar. Tu vai me dar uma receita para gente virar? Tu precisa da receita? Sim. Vamos embora sim. Dá para pegar aqui na unidade mesmo? Uhum. A gente combina com ela também, ver o que vocês preferem. Mas ela não vai saber que foi por causa do que eu falei. Não, veja como fala com ela. Se quiser vir na consulta junto, ou consulta só ela, ver como fica melhor, tá? E a gente vai encaminhando essa situação também. Tá Tá bom? Obrigada. E aí, pessoal, queria convidar aí vocês a falarem um pouquinho das percepções que vocês tiveram das duas abordagens para o mesmo caso. Eu acho que a gente vê muito assim no curso sobre bioética, né, do respeitar a autonomia do paciente, e não é só em questão de tratamento e de conduta, mas nesses casos também, né, na primeira abordagem ali o cara nem considerou, o médico não considerou a opinião do que ela queria, né, e já foi tomando uma atitude sem conversar com ela antes. Então, eu acho a segunda muito mais eficaz e adequada, até pela aquela questão que tu falou de, tipo, também não piorar a situação, né? Então, vai saber se ela não sofreria represálias e, sei lá, né? Vários casos em que a mulher é assassinada depois de fazer alguma denúncia, assim, então é bem perigoso.
Sem contar que eu acho que na primeira abordagem, eu acho que é muito mais difícil ela voltar a falar sobre isso, né? Porque, não sei, assim, ela ficou bem agoniada, assim, né? De estar revelando uma coisa e meio que não ter autonomia, né? O médico já foi se antecipando e tal, então acho que ela dificilmente voltaria a falar sobre isso, porque ela ficou claramente muito mal, assim. Perfeito, era algo que eu ia perguntar também para vocês, se vocês achavam que a primeira abordagem, né, será que essa paciente volta, né, para a unidade? Então, assim, o que eu queria, de alguma forma, tentar, né, mostrar na diferença das duas abordagens, né, é a importância, né, de poder compartilhar o cuidado, porque muitas vezes o que acontece com essas pessoas é que, em algum momento, talvez elas até já tentaram contar, né, e elas contaram e não foi bem recebido, e aí a pessoa não consegue contar de novo, né, ela não consegue, né, procurar ajuda porque ela vê que não é a ajuda que ela precisa, né, a gente precisa respeitar o tempo, né, do paciente também. E aí, para finalizar, o que eu queria colocar aqui para vocês é esse artigo, tá? Que é do Lancet de 2011, tá? Que ele fala sobre médicos de família, tá? Que quando são treinados, né? Eles aumentam em 3 vezes a detecção, né? De violência por parceiro íntimo, né? E que a maior parte, né? Dos médicos não possui esse treinamento, né? Acho que a gente na faculdade, eu não recebi, né? Como na graduação, né? E a gente não consegue identificar, né, os pacientes que estão sofrendo esse tipo de abuso e tem dúvida, né, sobre como lidar com esse problema depois que a gente identifica, né, e aí faz o quê, né? Então a gente acaba nem abordando porque a gente não sabe como lidar, né? Então eu gostei muito desse estudo porque ele traz, né, uma visão de que sim, a gente pode aprender, né? Então existem formas, né? Existe um treinamento e uma forma, né? E acho que essas ferramentas, né, que eu trouxe para vocês, né, as ferramentas do MFC, né, são ferramentas que nos auxiliam nesse processo, né, de poder, né, ter um olhar, né, e uma escuta atenta e ativa, né, para esse tipo de caso. E aí eu queria finalizar só com essa frase, né, que é muito perverso, né, essa questão da violência, porque ela ocorre onde, né, a gente espera que seja um local de cuidado e de proteção. E é muito difícil, né, para a gente como profissional atender e manejar, e é muito importante a gente poder, né, ter esse espaço que eu trouxe ali para vocês, que pode ser no grupo Barent, pode ser na reunião de equipe, de poder abrir esses sentimentos que permeiam, né, esse tipo de caso quando a gente está frente a eles. Era isso. Eu posso passar também o material, né, que vocês para vocês terem acesso depois, né, principalmente essa questão dos protocolos ali que eu encontrei que são bem legais e fico à disposição, tá, para contato, se vocês precisarem, me passei um pouquinho no tempo. Eu até tinha mais um vídeo eu excluí, porque ia ser demais. Muito obrigado, Patrícia, pela aula, excelente aula. O público também que tiver dúvidas pode se manifestar. Eu vi que aqui no chat já tem uma dúvida aí do Guilherme. Ele perguntou como fica a evolução no prontuário nesses casos de violência doméstica. Em que contexto, assim, se a gente coloca o que aconteceu ou... Porque ali teve uma parte do vídeo que o Lucas falou, não vai ficar aqui no prontuário, né? Eu acho que é importante a gente... Questão do sigilo, tá? Então, acho que isso é uma questão bem importante, tá? De se conversar, né? Tem algumas unidades, né, onde ainda tem, né, prontuário de papel e tudo mais, e qualquer pessoa pode, né, ter acesso. Então, é importante que a gente tente, de alguma forma, né, organizar essa informação para que ela fique, né, dentro, né, da equipe, dentro das pessoas que realmente vão estar, né, nesse contexto para auxiliar, né, e não para julgar. Então, precisa ter um treinamento, né, no prontuário, né,
por exemplo, o prontuário do hospital, né? Quem é que tem acesso, né? A informações médicas, ou de enfermagem, porque acho que o principal medo, assim, do paciente, quando ele traz esse tipo de relato, é, por exemplo, agente comunitário, porque me conhece todo mundo, porque, né, tem essas informações, né? Será que ele vai ter acesso? Eles não têm acesso, né? Então, a gente pode, sim, colocar essas informações no prontuário, né, de que, né, a paciente, né, veio com esse sofrimento, porque isso fica, assim, de alguma forma, né, é um sigilo que fica ali, né, e a gente, como profissional, se eu pego um caso, né, de outra pessoa que tá aqui, aquela informação, eu não vou estar passando para outras, né, eu não vou atender a esposa a Márcia lá e dizer, olha aqui, eu vi o prontuário da tua esposa, né, então, assim, o sigilo é nesse contexto, né? A gente precisa, sim, ter essa informação, né? E deixar claro para o paciente que essa informação, ela tá segura, né? Que ela tá ali, sim, porque o vínculo, né, que o paciente tem comigo é um vínculo também que tá em acesso com o prontuário, né? Por exemplo, eu que sou residente, né? Eu fico 2 anos na unidade, então depois eu saio, e aí essa informação, né? Essa informação foi para onde? Então, essa informação precisa ficar registrada, né? E o paciente precisa ter essa segurança, né? De que essa informação está ali, mas está bem guardada, né? E que ela não vai ser usada para outros meios. Certo, muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria saber se tu já viu na prática, e qual é que é a tua opinião, se tu acha que funciona, daquelas campanhas, assim, de escrever, tipo, X na mão e mostrar. Eu já vi alguma coisa relacionada com roxo também, não lembro, com a cor roxa, mas que é pra ser, tipo, um código, assim, de violência doméstica. Não, nunca tive nenhum caso e não tenho muita informação, assim, a respeito, nem conhecia essa questão que tu falou de fazer X na mão ou o roxo, né? Não tem essa informação, não. É num contexto de atendimento médico ou num contexto público? Tu pode me explicar um pouquinho melhor? Pelo que eu vi, seria para qualquer lugar, assim, tipo, em lugares públicos, tipo farmácia ou, sei lá, delegacia, em algum lugar que, tipo, tu mostrasse para alguém e essa pessoa entenderia e, e te ajudaria, assim, no caso. Mas eu também não sei, assim, muito. Eu acredito que em contexto médico também, né? Porque seria para qualquer Sim, contexto, eu acho. não tenho essas informações. Não Eu tenho. coloquei um link ali no chat de uma reportagem sobre isso. Ai, vou dar uma olhada. Mas não conhecia. Nunca aconteceu comigo. Ou se aconteceu, eu não vi, né? Alguém de roxo. Mas o X vermelho não. César levantou a mão, gostaria de falar alguma coisa? Mais uma dúvida, a questão do atendimento, se nesse mesmo caso, no caso, o agressor, a agressora, tivesse junto na consulta, em casos desse tipo, entende? Que a pessoa está junto. Se tem, sei lá, algum caminho, alguma conduta que a gente possa tomar para ou a pessoa, sei lá, não ficar junto, ou a gente pegar, assim, sinais de que está acontecendo alguma coisa do tipo, sei lá, se tem como ou não, né? Fora a experiência do dia a dia. Sim. O que geralmente, né, eu faço? Então, geralmente consulta, né? Normalmente, quando alguém vai entrar junto, a pessoa pede, né? Não sei qual é a experiência de vocês, mas a pessoa pede, pode entrar junto? Ou a paciente vai pedir, né? Ou o acompanhante, pode entrar junto? Eu sempre digo, quem manda na consulta é o paciente. Se o paciente permite, pode, né? Então, pode entrar junto. Nesse contexto, né, a gente
pode sim pedir para a pessoa se retirar, né? Então, eu estou atendendo um paciente, né? Principalmente se é até, por exemplo, mulheres, né? Pré-natal, que muitas vezes o companheiro também vem junto, que é um pré-natal do parceiro também. Eu sempre tenho um momento só com o paciente, né? Então, e antes de pedir para aquela pessoa, né? Para, enfim, a forma como eu faço, né? Então, estou conduzindo a consulta, em algum momento eu me refiro a esse acompanhante e pergunto: olha, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? E aí essa pessoa pode ter ou não, e aí eu falo assim: olha, então eu gostaria de conversar um pouquinho sozinha, né, com a Márcia. E aí me levanto e peço para a pessoa se retirar para eu poder conversar, né? Isso em qualquer contexto, assim. Então, muitas vezes, até atendimento de criança, adolescente, né? Eu sempre peço também autorização. Peço autorização para o pai ou para a mãe que está ali. Então, eu faço a consulta juntos, estamos juntos, mas depois eu digo: olha, eu posso conversar um pouquinho sozinha, né, com a Maria? E aí a pessoa me autoriza e aí eu converso sozinha, né? E daí por isso que eu falei essa questão também do idoso, né? Que muitas vezes a gente faz visita domiciliar e aí presta atenção nisso, né? Naquela pessoa que não te deixa sozinha, né? Que não te dá essa oportunidade, né? E às vezes daí tu tá na casa da pessoa um pouco mais, é um sinal assim que a gente precisa ficar um pouco mais atento. Mas nas consultas, né, é uma prática minha, né? Em qualquer consulta, eu conversar com o paciente, né? Paciente idoso. Sempre vem com um filho, né? Vem com uma filha, vem com alguém para auxiliar. A informação deles é importante, a presença deles na consulta é importante, eles trazem coisas que muitas vezes o paciente não consegue, né, trazer sozinho, mas sempre tem um momento do paciente que ele vai ficar só comigo, né? Então, que eu vou pedir, então, para conversar só com ele, e esse é um espaço, né, onde ele vai estar mais livre para me contar o que ele precisar contar também. Certo. A Silvia e a Patrícia ali colocaram algumas informações no chat sobre essas campanhas de denúncia de violência. Alguém mais também gostaria de fazer uma contribuição? Ou tem mais alguma dúvida? Se lembrarem, depois ali tem um e-mail também da Patrícia, né? A gente pode incomodar lá um pouquinho, mandar umas dúvidas, se sugerem depois. Mas, se não houverem mais dúvidas, então acho que a gente pode ir encerrando, né? Que já tomamos aí 1h30 da sua noite. A Thaís levantou a mão. Pode falar, Thaís. Ou será que foi por engano? Thaís Matos Silva. Pode escrever no chat, Thaís. Se você quiser, claro. Ou então, pode escrever também por e-mail para a Patrícia. Aqui. Em casos de violência psicológica, como é feita a abordagem com essa pessoa e a identificação dessa violência? Violência psicológica. Perfeito. Então, muitas vezes é também, né, nesse contexto de usar alguma ferramenta, né, daquelas que eu trouxe para vocês. Então, isso vai aparecendo, né? Então, é aquela questão na minha opinião, assim, aquela escuta que tem que estar sempre ativa, né? O ouvido tem que estar sempre atento para o que a paciente está falando, né? Então, as pequenas palavrinhas que vão aparecendo, porque meu companheiro falou isso, porque aconteceu aquilo, porque aí eu acho assim, e aí de alguma forma, né, nós, né, nos sentimos interessados em entender aquilo, entender o que está acontecendo, entender por que aquilo está acontecendo, de alguma forma. Muitas vezes a gente pode usar, como eu falei, né, uso de genograma para entender, né, aquele contexto, né, entender aquele sofrimento, né. Então, às vezes numa consulta que é uma consulta de rotina, né,
que a gente pode sim abordar, por exemplo, né, uma coisa que a gente também não aprende na faculdade, né, pelo menos eu, não sei se mudou nesse tempo, mas abordar a sexualidade, né, do paciente. Ai, como é que é a tua relação? Ai, tu tem um parceiro, quem é a tua parceria, né? E aí, aos poucos, a gente vai, né, identificando, né? E como eu falei, assim, o objetivo, né, dessa avaliação é sempre, né, empoderar a paciente, né, para entender aquele contexto, né? Então, aqui tu falou que muitas vezes a pessoa não identifica como violência, né? Perfeito. Muitas vezes ela acha que aquilo é normal. Então, a gente também precisa, né, mostrar, porque a gente aprende que a gente precisa ser meio imparcial, né, na consulta. Por exemplo, o paciente pode falar tudo o que ele quiser, vou fazer minha cara aqui de, né, imparcial, pode dizer que, enfim, bateu no cachorro, tá batendo no filho, e eu vou ficar aqui fazendo minha cara para depois fazer minha abordagem. Então, se o paciente fala alguma coisa, né, uma paciente minha vai me dizer, porque o meu companheiro jogou esses dias um copo de água na minha cara. Ué, como assim? Isso acontece sempre? Como é que isso, em que contexto isso acontece? A gente tem que mostrar, né, a nossa indignação com essas coisas que acontecem, né, e mostrar que a gente tá achando aquilo estranho. Tipo, isso não é assim, não, isso não pode ser desse jeito, porque isso, né, e aos pouquinhos a gente não precisa ser, tipo, agressivo, né, como aquela primeira abordagem, né, do tipo, não, isso é violência, porque o paciente vai recuando, né, ele vai saindo, ele não volta, né, então você precisa, sim, ouvir, mas você não precisa ser imparcial, né, com o que está acontecendo. Você precisa mostrar teu estranhamento, né, com o que está acontecendo. Não, isso não é normal, isso é estranho, né, e isso que a Thaís está trazendo é muito comum, sabe? A gente tem um caso na unidade, que não era caso meu, um caso de um colega, de uma paciente que o companheiro queimou ela toda, assim, sabe? Então, tipo, ela teve, eu nem lembro agora qual é a porcentagem do corpo de queimado, assim, que teve, não jogou álcool e tacou fogo nela. E nas consultas, ela se referia ao que tinha acontecido como um acidente. Ela falava assim, por que esse acidente? Porque no dia que aconteceu o acidente... Não, calma aí. Não, isso não é um acidente. Aí a gente pode explicar. Acidente é assim, né? Quando acontece um acidente, né, não tem intenção. Mas isso que tu tá me falando não foi um acidente. E aí, de alguma forma, né, aos pouquinhos ir educando esse paciente, né, para ele entender que aquilo que está acontecendo, né, não é normal, não é o padrão, que aquilo sim é um padrão de violência. E a gente não precisa ser agressivo, né, e de apontar o dedo, mas de mostrar um estranhamento. Joga um copo de água na tua cara? Mas isso acontece sempre? Como é que é isso? Quando é que isso acontece? Mas por quê? Mas como é que é você? Você também joga copo na água? Joga copo de água na cara dele? Isso já aconteceu em outras pessoas fazem isso contigo? Né? Pra gente aos pouquinhos fazer aquela pessoa, né, se questionar, né, e entender, né, o que está acontecendo, por que isso acontece, né, mas por que a gente joga o copo de água na cara do outro? Por que a gente dá um tapa? Que é a mesma coisa, por exemplo, com mãe, né, com criança, né? Quando é que a gente bate no filho, né? É porque fez, não é porque fez aquilo, porque muitas vezes o filho fez a mesma coisa num dia e no outro ele apanha, né? Porque naquele dia eu estava mais estressado do trabalho. Bom, então a gente precisa entender, né? Então a gente precisa entender por que as coisas acontecem e fazer o paciente chegar ele vai ter que chegar lá, não é a gente que vai dar a resposta. Não sou eu que vou dizer para ele que ele fazia, olha só, tu faz isso porque tu tá estressado. Não, é dizer, mas o que será que acontece diferente, né? A pergunta é nossa, a gente tem que perguntar, a gente tem que instigar a pessoa a pensar por que ela tem aquele comportamento violento, por que ela age daquela forma. Porque só dessa forma, só fazendo a pessoa, né, se questionar e fazer esse insight, ela vai poder mudar o comportamento e quebrar o padrão, né? Se eu trago a resposta pronta, né, aquilo, né, não faz sentido para a pessoa. Tem que fazer sentido para o paciente. Ele precisa ouvir aquilo, né, dele e fazer sentido, né? Ele precisa, né, internalizar o que está acontecendo. E só assim ele vai conseguir olhar com outros olhos e se comportar de outra forma, né? E não perpetuar, né, a violência. Muito bem colocado e obrigado também. Acho que, como você falou, eu achei muito importante essa fala de que
é uma lição de escutar, né? E você, quanto mais se abre e aprende a ouvir, mais você percebe e tem esse tato de conseguir manejar, conseguir escutar. E isso corrobora com aquele artigo que você mandou no final, né, da apresentação, né? Que se a gente, como você falou, né, não mudou, na verdade, é muito de quando você se formou, não foi muito tempo atrás, mas a gente que está passando agora não tem uma formação assim muito detalhada nesse sentido, né, o que é uma pena. Então, muito bom a gente ter esses espaços, assim, esses momentos de aprendizado, né? E muito obrigado, Patrícia. Acho que ninguém mais tem dúvidas. A aula está muito completa. A gente vai pedir autorização para as pessoas envolvidas aí na apresentação, nos vídeos, né? Para ver se a gente pode postar no YouTube. Daí, qualquer coisa, vocês podem deixar lá no nosso canal, no YouTube. E é isso. Obrigado, Patrícia, mais uma vez, pela disponibilidade, pela ótima aula. E uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada, né, de poder estar aqui de volta, né, com a Liga. E estou à disposição aí, então, para perguntas, se vocês precisarem, né? E queria agradecer aí, em especial, o Lucas e a Cecília, né, que se disponibilizaram a fazer as nossas consultas simuladas aí comigo, tá? E o professor Marcelo também Gonçalves, que revisou a aula comigo ontem. Certo, então. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite.